Muito boa tarde, muito boa tarde. Estamos começando mais um podcast do pastor. Eu sou o pastor Marco Antônio, estamos aqui com a presença ilustre da pastora Silvinho Ribeiro, que nos agradou, que trouxe a sua exenta presença aqui para estar aqui conosco. Pastora, muito obrigado por estar aqui conosco, por ter aceito o nosso convite, participar do podcast do pastor. E a partir desse momento, pastora, o podcast do pastor é da senhora. Fique à vontade para contar a história de vida da senhora, tá bom, pastora? Fique à vontade, Deus abençoe a todos. Comente nesse canal, se inscreva nesse canal, ativa aí o sininho, deixe o seu like e também você pode colocar aí o seu nome, a cidade onde você está falando. Se você tem alguma pergunta, se você quer uma oração, estaremos aqui durante o podcast respondendo. Pastora, fique à vontade para contar a história de vida da senhora, viu? Glória a Deus, boa tarde a todos, né? Estou aqui mesmo com muita alegria, né? Aceitei esse convite. Muita alegria mesmo, satisfação, sempre falar da palavra do Senhor, né? Da história de um pastor ou de uma pastora. Todo mundo tem história, né? Todo mundo vai ou tá criando a sua história ou tem uma história já, né, de anos. E assim que foi comigo, né, pastor Marco Antônio? O pastor Marco Antônio também esteve do meu lado há muitos anos também, né? Então ele conhece um pouquinho da nossa história. Verdade, pastora. Verdade. E glória a Deus mesmo por estar essa tarde aqui com vocês, tá bom? Então, iniciando, pastor, em 86, eu e o pastor Daniel começamos a namorar, né? E achando que ia ser um namoro, né? Tudo bem, normal. Mas sempre foi um namoro muito conturbado, muito. Sério, pastor? Um namoro muito... muitas brigas, assim, era muito assim. No começo foi tudo, né, de boa, assim, né? Eu era muito nova na época, eu tinha 13, o pastor tinha 14 para 15. Nossa, pastor, começaram a namorar bem cedo. Bem novos mesmo, a gente morava no mesmo bairro, na mesma vila, assim. Sim. Então a gente começou a namorar, né, com a permissão do meu pai, né, porque na época tinha que pedir pro pai, né. É verdade, na época tinha que pedir pro pai deixar a gente namorar, né. E aí eu conversei com meu pai, tá, meu pai até, o Ivo lá da pracinha, né, que morava numa pracinha ali do bairro, né. Eu falei, pai, o Ruivo, né, o filho da Terezinha, que a minha sogra chamava Terezinha. E aí ele, então, filho, pode começar a namorar. Mas achando que ia ser namoro, né, tipo, daqui a pouco esquece, cada um tá no seu canto. Sim. Só que não, isso já faz 30 anos de casamento, né, na verdade, sim. E 38 de namoro, noivado, casamento, todo mundo junto, nós juntos. Nossa, né? 38 anos, hein, pastor? 38 anos. É muito tempo, é uma vida. Em maio, dia 18 de maio de 86. Nossa, 18 de maio de 86. Mas foi um namoro muito perturbado mesmo. Era assim, a gente não tinha esse discernimento espiritual que a gente tem hoje. Mas na época, eu, assim, me dava 5 minutos, ele chegava em casa, eu terminava com ele. Sério? Ele chegava em casa pra namorar, pra ficar comigo, pra gente conversar, sair, qualquer coisa. Olha, hoje eu não tô afim, eu ficava já em casa de manhã. Eu já começava, eu levantava e falava assim, nossa, hoje eu não quero nada. Hoje eu não vou querer mais namorar o Daniel, eu vou largar, eu não gosto mais dele. E ele chegava no bar da minha casa e falava, olha, tô terminando com você. E isso aconteceu várias vezes. Nossa. Várias. E então foi assim, bem conturbado mesmo, e isso durou 7 anos. 7 anos? Até um dia, né, uma vez que eu terminei com ele, e aí a gente muito menino, muito novo, né? Aí ele realmente já estava decidido a não voltar mais comigo. Porque aí depois de um tempo, eu queria voltar, eu ligava pra ele, eu quero voltar, tô sentindo saudades. Olha como que era muito demônio mesmo. É verdade. Porque assim, de um momento que eu não queria mais, passava uma semana, 15 dias, eu sentia uma falta tremenda dele. Aí eu ligava, vamos voltar, tal. Aí eu voltava.
Até esse tempo aí, que eu não lembro o ano, assim, né? Que eu que ele decidiu, olha, falou, pode vir. Ele até orou a Deus, porque assim, o pastor, ele sempre foi evangélico, né? Sim. De uma igreja, ele nasceu em berço evangélico mesmo. E até ele orar a Deus e falar, Senhor, mesmo que o Senhor queira, eu não quero mais ela. Nossa, uma decisão mesmo. Uma decisão. Só que aí eu fiquei doente até essa época aí, que ele estava realmente decidindo não voltar mais, eu fiquei com gastrite, minha mãe, meu pai ali do meu lado, né? E eu trabalhava na época, e aí minha mãe tinha até que fazer comida mesmo, toda separada para mim, sem sal, sem tempero nenhum. E como eu trabalhava fora, ela me levava a marmita feita assim, fresquinha, sabe? Porque eu não podia comer qualquer coisa, né? Sim. A gastrite foi muito forte mesmo. E o apoio da minha mãe, assim, sempre minha amiga, né? Sempre foi. Ela do meu lado, querendo me aconselhar e ao mesmo tempo dando amor de mãe, né? Porque ela via o quanto eu estava sofrendo nessa época. E foi aonde a minha mãe conversou com ele, encontrou com ele na rua um dia e conversou com ele, Daniel, dá mais uma chance pra Silvinha, né? Porque ela tá bem mal mesmo, ficou até doente e tal. Aí ele falou, dona Edna, a minha vontade não é mesmo, eu não quero mais, ela me faz sofrer demais. Nossa. Porque eu gosto e quando ela, de repente, ela não quer mais, né? Então isso me faz sofrer muito. Aí ela, mas dá mais uma chance e tal, né? E a gente era muito caseiro assim em casa, sabe? Quando a gente saía bastante, mas ao mesmo tempo quando a gente estava em casa, ele estava sempre conversando com a minha mãe e com meu pai. O pastor sempre foi aquele homem muito comunicativo, né? Ah, verdade. Sempre. Desde que conheço, ele sempre foi muito comunicativo. Isso que me chamou muita atenção nele também, quando a gente começou a namorar. Então ele sempre foi muito comunicativo. Então ele sempre conversava muito com a minha mãe, o meu pai ali, a minha família, minhas irmãs, a gente sempre estava junto, assim, né? E aí, então ele tinha essa liberdade, um pouco a minha mãe também, né? Aí ele falou assim, então eu vou chamar ela pra conversar. E foi onde a gente voltou, e aí foi onde teve um tempo de namoro sem terminar, e foi em 93, foi onde o ano que eu casei. E me converti. Por quê? Foi quando eu conheci a Renovada, foi através de um fato do meu sogro. Porque na época o pastor já tinha perdido a mãe dele, com 20 anos o pastor perdeu a mãe, então eu namorava assim, eu tava do lado dele, ele sofreu muito com essa perda da mãe dele. Nossa. Demais, assim. E eu como namorada e nova que eu era, não tinha experiência nenhuma. Eu, assim, fiquei do lado dele, né? Apoiei aquela perda que foi muito grande para ele mesmo porque na época ele achava que a mãe dele ia ser curada, que ela não ia morrer, né? E então quando veio a notícia da morte, ele sofreu muito, mas muito mesmo. Fiquei ali um tempo do lado dele, né? Apoiando, confortando ele, mas também foi uma época onde eu terminei depois também. Você chegou a terminar de novo com ele? Depois ele terminou, depois ele perdeu a mãe. Depois ainda? Nossa, pastor. Então isso foi... Não, acho que foi antes ainda. Essa conversa com a minha mãe e tudo. Ainda terminei. Ai, era muita falta de sabedoria. Muita mesmo. Olha pra você ver a diferença que faz, né, pastor? Porque a palavra de Deus diz, né? A mulher sábia, ela edifica. E a tola destrói com as próprias mãos. E eu, assim, com um relacionamento onde eu tava destruindo, assim, sabe? Eu destruía mesmo. Eu não tinha dó. Eu não tinha compaixão nenhuma. E a senhora, acho que era o próprio jeito da senhora, assim, era nervosa, era... Nossa, muito nervosa. Não levava desaforo pra casa. Verdade. E principalmente com um pastor, né? A gente, assim, era qualquer coisa, a gente discutia. O nosso gênio sempre foi meio parecido. Sim. O pastor sempre foi, não é nervoso, mas assim, muito, como ele sempre foi muito determinado, em tudo que ele sempre fez, então isso dava um pouco de frente comigo. Então aí vinham as discussões mesmo, né? Com a falta de sabedoria muito grande que eu tinha, e ele também na época. Né? Não tinha discernimento nenhum. E foi aonde ele perdeu a mãe, né? Fiquei um tempo com ele, aí depois terminei de novo. Aí voltamos. Aí, quando nós voltamos, ele morou sozinho com o pai, né? Porque os irmãos dele tem o pastor e mais 4, né? Sim. E todos estavam casados já, né? Então morou só ele e o pai na casa. E assim, foi uma fase muito difícil pro pastor também. Foi aonde também a minha mãe
acolheu ele, sabe? Acolheu com roupa, de lavar roupa, passar, de dar comida. Ajudou bastante. Nossa, minha mãe era uma bênção mesmo, assim, sabe? Ela tinha um coração, assim, doador mesmo. E aproveitando que a senhora está falando da mãe da senhora, do pai da senhora, como é que era o relacionamento da senhora com a sua família ali? Quantas irmãs a senhora tinha? Como é que era esse relacionamento com a família? Somos em 3, né? 3? 3 irmãs. E o nosso relacionamento sempre foi muito bom. Ai, que Tudo bênção. aquilo, né, de família que tem. Briga de irmãs, briga com pai e mãe, às vezes, que, né, pensamentos que discordam, qualquer coisa desse tipo. Mas sempre foi muito bom o relacionamento meu pai com a minha mãe. Uns pais, assim, sabe, que sempre estavam do lado. Que sempre me apoiou em tudo, assim, a hora que eu quis, como eu já contei, né, namorar cedo, ele estava ali do meu lado, minha mãe sempre me aconselhando, depois quis fazer secretariado no colégio técnico, a minha mãe me apoiando, meu pai, sabe? Tinha tudo limite, sabe, pastora? Foi uma educação, assim, que, olha, é uma coisa que eu agradeço muito a Deus. Porque meu pai e minha mãe faz toda a diferença na minha vida. Foi o começo, né, pastor? É o caráter, né, que vai criado. É verdade, pastor. Sabe? Me ensinaram a palavra de Deus do modo deles, né, da forma deles. De criança, de jovem, não fui evangélica, eu era católica, eles também sempre foram. Mas, assim, me ensinaram a palavra de Deus da forma deles, um temor. Um temor que eu tinha, sabe? Para isso você via para namoro, para amigos. Então, a educação deles, assim, foi nota 1000 mesmo para mim. Que bênção. Guardo mesmo com muito carinho. Foi onde foi formado o meu caráter, né? Verdade. E ajuda bastante, né, pastor? Porque a gente vê muitas pessoas, até os outros podcasts que nós fizemos, muitas pessoas falando que tiveram muitos problemas com os pais, tiveram problemas com o pai que bebia, e a senhora já é ao contrário. A senhora já teve um ótimo relacionamento com os pais. Sim. Já teve uma coisa bem diferente, que para quem está nos assistindo, e muitas vezes acha que todo filho tem problema, né? Todo pastor tem problema com os pais. E graças a Deus a senhora já não. Já teve um bom relacionamento com a família inteira, né? Com os pais, minhas irmãs também, né? Sempre foi de boa, assim, né? Briga de irmã, normal, né? Briga, às vezes até pega nos cabelos, né? Puxou os cabelos, mas normal. Mas graças a Deus, eu tive sempre um bom relacionamento mesmo com meus pais, minha família. Que bênção. Pastora, já aproveitando aqui, como é que foi a senhora conheceu, como é que a gente já fizemos vários aniversários, a senhora falou que está muito tempo da senhora, já fizemos bastante teatro de como a senhora conheceu o pastor, né? Quantos teatros. Bastante teatro. Como é que foi? Como é que a senhora conheceu o pastor Daniel? Então, em 86, né, que eu comecei, né, já contando que a gente começou a namorar, voltando um pouquinho então, foi no colégio que a gente estudava, no bairro ali que tinha, né? Sim. E aí foi onde eu estudava na 7ª série, né, que na época, e ele na 8ª série, ele era um ano antes um ano na frente, né? Mas assim, foi onde eu olhei para ele. E aí me chamou a atenção, eu comecei a olhar, falei, nossa, né, rapaz, bonito não é? Mas olha só como que as coisas são feitas por Deus mesmo, pastor, porque se eu fosse olhar pela beleza física dele, é a mesma minha. E não era uma coisa que me chamava muita atenção, mas o jeito dele falar, a simpatia, ele sempre foi muito falador, assim, né, então isso sempre me chamou a atenção nele. Ai, que bênção. E aí foi onde a gente começou a trocar olhares na hora do recreio. Do recreio, verdade. A gente começou a trocar olhares. Eu estudava numa sala assim que dava de diagonal com a dele, assim, então eu estava na última fileira, eu olhava ele na primeira, ele também sempre foi nerd, né? Então, sempre foi nerd. Ele sentava na primeira fileira, na primeira carteira. Primeira carteira. E eu, assim, tava numa sala que tinha que sentar. Eu também sempre sentei mais pra frente, mas nessa sala de educação artística, que chamava, eu tinha que sentar mais pro fundo, que era uma mesa onde sentavam vários alunos. E nessa sala aí dava abertura pra... Então a gente trocava olhares nessa sala, de uma sala pra outra. Então, assim, sabe, eu conheci ele lá mesmo, no colégio. Por mais que a gente morava no mesmo bairro, mas eu não conhecia ele até então. Eu só conheci ele mesmo na escola. Aí foi onde essa história, né, que eu contei do namoro, que foi bem conturbado mesmo.
E a história do papelzinho jogado? Ah, então foi na escola também, que a gente estava se conhecendo, assim, né? E ele jogou um papel em mim. Ele tinha acabado de comer, na época, tinha a cantina da escola e vendia amendoim, né? Em xícara. Quanta xícara que vocês querem? É verdade, eu lembro. Aí ele comprou, né? E ele tinha acabado de comer e amassou o papel. E eu passei do lado dele, né? Menina, assim, não quis nem olhar, tava fazendo um charme. Ele pegou e jogou o papel em mim. Eu falei assim: ó, por que você jogou o papel em mim? Eu não sou lixo. Aí ele falou assim: ah, é pra chamar a sua atenção, você nem olhou pra mim. Foi alguma coisa desse tipo, assim, sabe? Que legal. Aí foi onde a gente começou a conversar. Aí foi onde a gente começou a conversar um pouco mais, assim, na hora do intervalo, do recreio. E na época tinha umas brincadeiras que a gente fazia num caderno de responder perguntas. Sim, lembro. E a gente começou a brincar. Nossa, foi uma fase muito gostosa também. Porque por mais que eu tive muitas brigas, assim, no relacionamento, mas foi uma fase muito gostosa. Muito boa. Nossa, muito boa de ser lembrada também. Porque teve momentos bons, né? O pastor sempre foi esse homem assim muito dedicado com tudo que faz, sabe? Então isso não era diferente comigo, né? Mesmo que eu era namorada ali na época, ele sempre foi muito dedicado. Às vezes a gente conversa e fala, você era meio pegajoso naquela época. Porque assim, ele queria tanto eu do lado dele, né? Sabe? Quando eu namorava. E ele queria muito ali do lado, né? E eu não estava muito acostumada, porque ele foi meu segundo namorado, mas assim, o primeiro eu nem namorei direito mesmo, durou muito pouco. Então, praticamente foi o primeiro. Sim, verdade. Então eu não estava acostumada com essas coisas assim, sabe? De um relacionamento mesmo. E ele estava sempre ali do lado, e queria sempre eu do lado dele. E até hoje, mas a gente vai criando no namoro, passando o namoro, o casamento, os anos vai passando, né, pastor? A gente vai criando uma experiência, assim, vai amadurecendo. E isso vai se tornando tão gostoso, muito bom. Muda completamente o relacionamento, né, pastor? Muda completamente mesmo. Assim, então hoje é diferente, né? Hoje a gente quer mesmo estar um do lado do outro sempre, né? Verdade. Pastor, a senhora disse que a senhora cresceu, era católica, né? Como é que foi a conversão da senhora? Né? Como é que a senhora se converteu antes do casamento, né? Como é que foi essa conversão da senhora? Como é que a senhora chegou até a igreja? Então, pastor, foi uma história também bem, assim, complicada, né? Meio dolorosa, né? Porque a gente conheceu a Renovada mesmo. Na verdade, estamos esquecendo de um fato. Quando fez 5 anos de namoro, 5 anos de namoro, a gente já pensa em casar, né? Verdade. A gente já falava de casamento. Só que chegou com 5 anos de namoro, como eu era católica, tudo, e o pastor ia para a igreja dele, era evangélico. Ele chegou para mim um domingo à tarde, nunca esqueço desse dia. Ele chegou para mim um dia e falou assim para mim, mas a gente fala de casar, não fala? Lógico, eu quero. Ele falou assim, então, ou você vem e serve o meu Deus junto comigo, ou a gente larga agora. E foi ele que queria separar. Nossa! Mas foi uma coisa assim muito chocante para mim, impactante. Ele falou, ou a gente larga agora. Porque eu não quero casar com uma mulher onde vai dividir o meu lar. Nós vamos ter filhos. E para onde os filhos vão? Vão servir o seu Deus ou o meu? Aquilo, pastor, mas nossa, eu falei, não acredito, você tá falando isso pra mim, né? Ele falou, não, mas eu tô falando, e era aquele, né, determinado. Determinado mesmo. Determinado, se você quiser, você vem pro meu lado, se não quiser, tô te largando agora. Aí, ele foi sábio nesse dia também. Eu não queria dar o braço a torcer 100%, falei pra ele assim, tudo bem, eu até vou na escola dominical com você todo domingo. Mas você vai na missa comigo também? Você aceita? Ele falou assim, tá bom. Eu vou na missa com você, mas você vai todo domingo na escola dominical comigo. Eu falei, tá bom. Mas quantas vezes a gente foi na missa? Porque eu mesmo não ia muito, né? Entendeu? Eu não ia muito, assim. Não era praticante, né? Assim, meus pais sempre foram, né, muito praticantes. Mas eu, assim, eu acho que eu ia de 15 dias. Então foram poucas vezes que a gente foi na missa. E ele, todo domingo de manhã, e assim, eu trabalhava a semana inteira. Eu já trabalhava em empresa, assim, né? Eu trabalhava a semana inteira, estudava à noite. A minha vida era tão corrida e cansativa durante a semana que chegava de sábado e domingo eu só queria dormir. Eu queria descansar mais, né?
ajudar minha mãe em casa, eu tinha esses deveres também, de casa, namorar, sair, eu queria essas coisas. Mas chegava de domingo de manhã, ele estava 8h30 na porta da minha casa para me pegar, para levar para a escola dominical. Era o único dia que você ia para dormir até mais tarde, né? O único dia que eu tinha para dormir mais tarde, mas era assim, pontual. Também você foi pontual demais. E aí ele, todo domingo. Então todo domingo a gente ia para a escola dominical. Entendeu? Foi aonde começou tudo, né, na minha vida. Entrando na palavra de Deus. Aí foi aonde o pai, que eu contei, né, que ele morou sozinho com o pai depois que a mãe morreu, e ele começou a passar muito apertado com o pai, porque o pai tinha um vício, né, de bebida muito forte. Então aí ele chegou um domingo à tarde também, foi um outro domingo que ele marcou demais a vida da gente, porque foi aonde ele não aguentava mais, né, morar com o pai, né, com esse vício, sofria muito, já havia, né, sofrendo assim quando morava com a mãe, né, via muito sofrimento da mãe e eles faziam agora com o pai. E aí ele chegou um domingo à tarde, pegou eu, colocou no carro e falou, vamos na casa da minha irmã, na irmã dele mais velha. Aí eu falei, você vai fazer o que na sua irmã? Ele falou, não aguento mais. A minha irmã vai ter que arrumar algum lugar para meu pai ficar, em alguma clínica, para internar ele, eu não aguento mais. Nossa. Aí a gente foi, aí a Simara pegou e virou para ele e falou assim, Dan, mas aonde que a gente vai colocar o pai? Porque tem que pagar. Tudo é muito caro hoje em dia, clínica. Naquela época, né? Já era caro, 93. Né? Nossa. Em julho de 93. Aí ela pegou e falou assim, mas eu conheço um lugar aonde eu tenho certeza que o papai, eles falam, sempre falam papai, mamãe, o papai vai sair de lá santo, vai sair curado de lá. Ah, mas aonde é? É uma igreja. Aí falou, na época, em 93, ainda não era renovada, né? Era Assembleia de Deus Renovada. Renovada. Assembleia de Deus Renovada, exatamente. Aí ela falou, é uma Assembleia de Deus Renovada, o pastor João Luiz Neto. E aí ele pegou e falou assim, tá bom, então a gente leva vocês. Ela falou, não, mas aí vocês ficam lá pra assistir o culto com a gente. Aí eu falei pro Daniel, eu não fico, hein? Eu falei pro pastor, eu não fico. De jeito nenhum. Domingo à tarde, você imagina, né? Tava de camiseta, tava de shorts. Aí ela pegou e falou, não, vamos levar o papai. Aí colocamos ele no carro e ela e fomos. Era a igreja no Santa Lúcia, no bairro Santa Lúcia, em Campinas. Santa Lúcia, Campinas, verdade. Aí chegou lá e falei pro Daniel, eu não vou entrar. Aí ela, não, mas é rapidinho, entra. Eu falei, Simara, olha como que eu tô, como que eu tô. Não tem problema nenhum, vamos entrar, vamos assistir o culto. Aí de tanta insistência a gente entrou. Ela colocou a gente na primeira fileira. Nossa! Na primeira fileira da igreja. E aí foi onde, foi um culto de domingo, mas assim, o bispo fez oração forte, aí foi onde meu sogro realmente foi restaurado, foi curado, e eu também, porque aí eu não fiquei endemoniada, mas eu tinha uma pressão maligna muito grande. Aí eu tinha uma opressão? Tinha. Eu escutava muita música do mundo, pastor. Desculpe aí quem ouve muita música do mundo, mas assim, eu escutava demais, mas era demais. Sim. Era aonde eu estava com um foninho de ouvido, ou no banheiro quando eu ia tomar banho, ou no meu quarto, eu sempre estava com o som ligado. Eu escutava bastante música mesmo. Porque foi a revelação também que o bispo trouxe, né, através da vida do bispo, na minha vida, né, que era a opressão maligna de música do mundo. Nossa. Não fiquei endemoniada no dia ali, mas ele falou, olha, a opressão maligna na sua vida é muito forte. Ele veio orar na minha cabeça. Aí nesse dia saímos, eu não queria voltar, mas nunca mais eu não queria voltar. Eu falei pro Daniel naquela noite. Eu falei, você não me leva nesse lugar nunca mais. Eu não quero pisar mais nessa igreja. Nossa! Aí, sabe o que ele falou pra mim? Mais uma vez determinado, ele virou pra mim e falou assim, aonde meu pai se converteu, eu fico. Aonde meu pai se converteu, eu fico. E o pai dele realmente teve a libertação ali, né? Ali na igreja, né? Aí foi aonde... Só que, pastor, Deus trabalhou no meu coração durante a semana, porque tinha culto de quarta, tem nem hoje, né? Quarta, sexta, apesar que tinha mais até. Tinha. Tinha de segunda, tinha de quarta, tinha de quinta. Sexta, sábado. Só não tinha de terça, que era reunião de pastores. Mas aí Deus foi trabalhando durante a semana na minha vida. Porque chegou na quarta-feira, eu não vi a hora de ir no culto. Nossa! Foi 2 dias assim que o Senhor trabalhou demais. Eu falei, aí na quarta eu falei, nós vamos, né? Nós vamos voltar no culto lá na igreja. Aí o pastor falou, não, a gente vai, né? Porque já ia mesmo, né? Independente da minha opinião, eu ia. Aí eu falei, não, eu quero ir. Aí voltamos, aí nunca mais saímos. Aí ficou até hoje. Até hoje.
Graças a Deus. Graças a Deus. Isso foi em 93, julho de 93. Junho de 93. Julho. Finalzinho de julho de Uhum. 93. E aí eu casei em dezembro deste mesmo ano. Dezembro. Dezembro desse mesmo ano eu casei. Deixa eu só ver se tem alguém aqui, né? Pode ver, você fica à vontade. Acho que é. Se tiver. Aqui, né? Isso, ó, o pastor Daniel. A minha esposa, Vitória Bozo, e a Michele. Michele. Oi, amor! Olha lá, tá dando a paz e o pastor Daniel. Glória a Deus. Pastor, como é que foi, pastor? A senhora disse que tinham muitas brigas no casamento, no relacionamento da senhora antes do casamento. E aí, a senhora acabou de falar que casou em dezembro. Mas ali da igreja até o casamento, como é que foi a transformação? Pararam as brigas? A senhora teve uma mudança? Porque a senhora falou que a senhora era muito nervosa, né? Como é que foi essa mudança? Porque chegou num casamento, né? Sim. Então, como é que foi? E a minha mãe presenciando todo o histórico do meu namoro, quando a gente decidiu casar, porque a gente entrou na igreja em julho de 93, em agosto a gente, vamos marcar o casamento para dezembro? Nossa! A senhora? Aí fomos anunciar, né? Pro meu pai, pra minha mãe e pro pai dele. Aí quando eu contei pra minha mãe falou assim, filha, mas como que você vai casar? Do jeito que vocês brigam, não tem como. Esse casamento não vai durar nada. E minha mãe presenciava muitas brigas mesmo, né? Porque era ali, dentro da minha casa, da casa dos meus pais, era dentro assim, da garagem, sabe? Da casa. Então a minha mãe presenciou muita coisa. E aí ela ficou desesperada. Ela chegou a perguntar pra mim, você tá grávida? Você vai casar que você tá grávida? Não é possível que você vai casar com o Daniel, sendo que vocês brigam demais, filha. Não tem condições. Eu falei, não, mãe, eu não tô grávida. E tudo isso foi aos poucos que eu fui contando pra eles também, né, que eu tinha me convertido, tudo, né? Porque assim, pra eles foi um impacto muito grande quando eu saí da igreja católica para ir para a evangélica, né? Por mais que eles acompanhavam a vida do Daniel, que já era evangélico, tudo, a saída minha na escola dominical, mas eu acho que eles não achavam que eu ia, né, tipo... Que ia ser algo bem sério, né? Isso, é uma coisa bem séria, né? Sim. Eu realmente deixei o catolicismo mesmo e fui para a igreja evangélica, né? E foi de boa? Ela aceitou de boa? Ela Minha mãe sempre foi mais malhada, meu pai sempre foi mais durão na queda mesmo. O pai sempre é, né? Foi nesse tempo até o casamento, muita falta de sabedoria minha, que não deveria ter feito isso, mas assim, a gente quando tá naquele amor, né, descobre a libertação que Jesus nos dá, né, assim, foi muito, para mim era uma alegria tão grande, né, até hoje, né, porque Deus trabalha a nossa vida até hoje, né, mas assim, naquela época, pastor, que eu queria trazer todo mundo. Então eu queria trazer meu pai, minha mãe, minhas irmãs, então eu queria trazer todo mundo, né? E eles não estavam na mesma pegada que eu, vamos dizer assim, né? Lógico. Que eles não tiveram um encontro, né? Como a senhora teve encontro. Como eu tive, naquele momento ali. E aí a minha avó tinha falecido, e aí ela deixou uma santa, né? Uma imagem para minha irmã, de herança, vamos dizer assim, né? E aí a minha irmã tinha aquela imagem no quarto dela, tudo. E logo eu me converti, numa discussãozinha ali de família, eu peguei, mas eu joguei, assim, quebrei, mas moeu. Nossa, imagina a briga. A briga que deu na minha casa, sabe? Muita falta de sabedoria, né? Porque não era minha. É verdade. Não era minha. Eu não podia desfazer daquilo que não era meu. E aí, nesse dia, meu pai quase me bateu, sabe? Meu pai sempre teve aquela mãozona enorme dele, meu pai grandão, né? Então, assim, meu pai sempre sempre foi homão, assim, né, grande. Ele veio pra cima de mim, mas muito bravo, muito nervoso. Por que você fez isso com a sua irmã? Você não deveria ter feito. Nossa, eu falei, eu vou jogar por aí. Então, assim, tudo isso foi muito conturbado, aí foi na minha casa, né? Sim. Aí esse processo foi meio conturbado, né, para minha família. Mas assim, depois de um tempo foi de boa, eles aceitaram, sempre me respeitaram, né?
respeitaram o Daniel até hoje, né? Hoje, infelizmente, dos nossos pais, eu só tenho meu pai vivo. Infelizmente, do outro lado, por causa que meu pai tá vivo, meu pai tá com 81 anos 81 hoje. anos, que benção. É uma alegria, tá? Ter ele do meu lado, sabe? Porque assim, não tem mais a mãe, minha sogra, meu sogro, e não tem mais a minha mãe, né? Minha mãe já fez 9 anos que faleceu. 9 anos, verdade. A última assim, que faleceu dos nossos pais foi a minha mãe. Então já faz 9 anos e meio já. Então, assim, ter ele do meu lado hoje, eu fico muito feliz, porque assim, todo o processo agora da minha vida, né, com os meus filhos, casamento, noivado, nascimento dos meus netos, o meu pai está participando de tudo. Ai, que benção, né, eu fico muito feliz mesmo. Uma benção. E foi aí onde então, nesse processo foi me conturbado com a minha família. E aí, eu falei, né, voltando lá com a minha mãe, quando eu fui anunciar meu casamento. Aí ela ficou indignada e tal. Eu falei, não, mãe, mas agora vai ser diferente. Eu conheci Jesus realmente e agora vai ser diferente. E aí marcamos, porque também já várias vezes tinha pensado em marcar, eu falava uma data, assim, nunca dava certo. Aí foi onde a gente marcou mesmo, dia 4 de dezembro de 93, e aconteceu. A gente casou mesmo, né? Não que foi 1000 maravilhas, pastor, né? Porque a gente tem todo um processo, né? São dois pensamentos diferentes, mesmo que vem no namoro, mas cada um tem uma vida, né? E aí juntando os dois não é fácil, né? Não, o terceiro nó no casamento realmente é muito importante, que me diz a palavra de Deus, né? O terceiro nó, que é o Senhor Jesus, é muito importante, assim, sabe? Sim. E foi aonde eu, como mulher, sempre busquei muito isso na palavra de Deus. Que bem. Fazer o Senhor Jesus ali presente no meu lar, ter sabedoria, como a palavra de Deus diz. Pode ser que muitas vezes eu errei, muitas vezes, sabe? Pode ser que eu errei, sim. Pode ser não, eu errei mesmo, né? A gente é humano, a gente não é que eu sou pastora, que eu sou perfeita, não sou, né? Verdade. Então, assim, errei, mas assim, o meu objetivo sempre foi buscar na palavra. Sempre. Benção. Sempre foi buscar na palavra. Glória a Deus. Eu queria ter um lar, eu queria sempre, né, o sonho, acho que de toda mulher, ainda mais naqueles anos, assim, vivia um sonho de se tornar uma esposa, de se tornar mãe. Então, assim, tudo isso foi eu sempre buscando na palavra. Que a sabedoria vem através da palavra, né, pastor? Através da palavra, pastor. Que é a própria... Então a senhora fez o certo, a mulher sabe, quer dizer, buscou na sabedoria. Na palavra de sabedoria. E lógico, a gente apanha muito da vida, né? Como esposa, pode-se dizer assim, sabe? Eu tinha um exemplo dos meus pais em casa, porque os meus pais, eles sempre foram um casal assim... participavam de encontros de casais da igreja católica, tudo. Sim. Então eles sempre foram um bom exemplo dentro de casa. Ai, que bem. Né? Via brigas do meu pai, da minha mãe, via. Mas assim, eles sempre foram um bom exemplo. Então eu queria um casamento igual ou melhor do que o que meu pai e minha mãe tinham. Entendeu? Eu sempre pensei isso. Eu quero um casamento ou igual ou melhor ainda. Né? Porque com Jesus ainda é melhor ia ficar. Verdade. Mas a gente sempre teve as dificuldades da vida, né? Que às vezes a gente não sabe lidar, sabe? Com as dificuldades, assim. Eu, pastor, com a dificuldade de como lidar comigo e eu lidar com ele. Sim. São detalhes que às vezes faz muita diferença no casamento. Faz diferença, né, pastora? Faz muita diferença, porque é toda convivência, né? É a convivência diária ali do casal, aquela convivência mesmo do dia a dia, sabe? E olha que no começo do casamento eu trabalhava fora, né? Eu saía o dia inteiro, voltava só à tarde, à noite eu ficava em casa e quase todas as noites tinha compromisso da igreja. E a senhora a senhora sempre foi uma mulher independente, né, pastora? Porque a senhora sempre trabalhou, né? A gente brincava em casa, eu e minhas irmãs, que era exército. 15 anos ela já procurava emprego para nós. Verdade? Assim, você fazia 15 anos, ela já começava a ligar para as pessoas para arrumar emprego para nós. E comigo não foi diferente, né? Ela arrumou emprego com 15 anos, então desde os 15 eu sempre saí para trabalhar, sempre tive meu dinheiro. E como é que foi, pastor, deixar essa independência, como a senhora falou que tinha o sonho de ser mãe, de ser esposa, mas aí a senhora sai da independência
para virar dependente de alguém, pastor? Foi fácil? Porque assim, a senhora tinha o dinheiro da senhora, a senhora podia ir a hora que a senhora quisesse. Como é que foi essa mudança de comportamento Bem nessa lembrado, área? pastor, porque foi aí onde que eu tive que buscar muito em Deus. Porque como eu sempre fui mais independente, assim, sempre respeitando os meus pais, assim, Sim. mas sabe aquela filha que não dava dor de cabeça? Então eles não tinham que colocar muito limite, porque eu também não dava dor de cabeça para eles. E assim, eu fui buscando essa vida financeira independente. Quando eu casei, foi bem complicado. Foi bem Porque complicado. eu tinha que receber um não, né? Coisas que eu não recebia. Eu tive que receber um não do meu marido. Eu tinha que respeitar a vontade dele, assim, ó, desse mês, por exemplo, a gente vai fazer assim, assim, assim. E eu vinha com uma outra opinião. Ah, não, vamos fazer desse jeito. Ou eu quero fazer sozinha, porque sempre foi muito eu. Aham. Não, agora nós somos dois. Nossa. Nós somos uma carne só, Só. nós somos duas pessoas e nós vamos fazer desse jeito. Então, assim, isso foi bem complicado Foi para bem mim. difícil. Eu entrar no eixo para que olha, eu sou uma esposa agora, eu tenho um marido, né? Eu sou submissa a ele, não uma submissa cega, né? Que Sim. as mulheres pensam às vezes, né? E- As que não conhecem a palavra, acham que é uma submissão cega. Não, não é uma submissão cega, mas quando você é amada, você é submissa. Quando você é amada, você é submissa, não tem como. Isso não foge da regra. Ah, é Então, verdade. quando você é amada, você é submissa. Só que, assim, ele estava aprendendo a me amar também. Eu costumo dizer, pastor, que olha, meu filho tá para casar agora, né? Em Sim. dezembro. Porque eu vivi isso. Amor vem depois do casamento. Verdade. Vem depois da convivência debaixo do mesmo teto. É acordar, é dormir, é ali o dia a dia, é você conviver com os defeitos da pessoa, Isso. porque não é fácil. Então eu namorei 7 anos, eu gostei muito, mas amor eu comecei a ter depois do casamento. E ele também. Então ele estava aprendendo a me amar e eu estava aprendendo a ser submissa a ele. Sim. Então essa fase foi muito difícil. Foi. Foi onde a gente tinha sala de casais, na renovada. Era ali na Francisco Glicério. Sério. Porque depois mudou, né? Eu Saiu me da converti, Santa Lúcia. eu ficou uns meses ali no Santa Lúcia, aí a igreja já foi pra Glicério. E aí a gente tinha todo domingo sala de casais. Então a gente fazia questão de estar lá. Então sempre foi, sempre Sempre. participou. Sempre, pastor. Nessa época eu já tinha o Nicolas pequenininho, né? Eu tinha o Nicolas de meses, assim, uns 8 meses. Sim. Então, assim, mas nunca me impediu. Nunca me impediu. Porque bebê, né? Sempre tem os horários de tudo, né? E não é fácil, né, pastor? Não. Pra cuidar do filho ali e tem que ficar saindo ainda, né? Domingo, assim, né? Então, assim, mas a gente fazia questão. Era 6 horas da tarde, a gente estava lá, eu levava a marmitinha do Nicolas, que ele já jantava, né? E levava e dava na igreja, sabe? Então, quer dizer, ele nunca foi um empecilho pra mim, pra falar, eu tenho criança pequena, o horário dele da janta é bem no horário da jantinha dele, então eu não vou, sabe? Não, porque eu queria ter um casamento abençoado. Só queria a diferença mesmo, né? Eu queria, pastor, porque do relacionamento do namoro, vou falar pra você que não trouxe pro casamento, trouxe, porque é isso que eu tô falando, a gente tava aprendendo um com o outro. Ele aprendendo a me amar e eu aprendendo a ser submissa a ele. Então isso dava choque. Verdade. Não era fácil. Verdade. E ainda mais com pessoas que têm um gênio forte, como eu tenho e ele também. Então esse gênio teve que ser adaptado pelo Espírito Santo. É a terceira dobra, né? Que a senhora acabou de falar. Não é fácil. Então a gente estava buscando sabedoria, sabe? Em conhecimento, ser na palavra, que era a sala de casais, que sempre foi dentro da palavra de Deus, né? E na palavra mesmo. A gente lia muito livros juntos à noite. Eu lembro. Que bênção. Até esses dias, fazendo uma faxina lá na minha casa, eu achei um livro que a gente leu, acho que na primeira semana de casamento, Quebrando a Maldição Hereditária. Quebrando a Maldição Hereditária. A gente lia muito livro juntos, assim, que acrescentava livros cristãos, né? Que acrescentava na nossa vida, a palavra, sempre juntos. Sempre fazendo. Então daí a senhora conseguiu quebrar essa... Foi indo, com muito custo, com muita sabedoria. E o pastor também, muita sabedoria para lidar comigo. E aí a gente foi, assim, se ajustando, né? E cada vez mais, né? Se ajusta. Que a gente tem ajuste até hoje.
Tem. Você tem casamento, você sabe como que é, Verdade. pastor? Vai sempre se ajustando. Sempre vai se ajustando, tem as nossas diferenças, só que a gente tem que saber lidar com essas diferenças. É essas diferenças que a gente tem que saber lidar. Isso é verdade. Não é? Isso é verdade. Porque é isso que eu tô falando, o amor vem aí, porque o amor vem com os defeitos, né? A gente começa aprende a amar a pessoa com os defeitos dela. É porque no namoro, pastor, a pessoa sempre mostrar o melhor dela. Não é? É sempre o melhor, né? Com certeza. Mesmo que tenha ali umas diferenças, mas quando tá debaixo do teto, morando, todo dia, acordando e dormindo, como a senhora falou, é onde a pessoa começa a detalhar o defeito da outra, né? A detalhar o defeito. Então, realmente a gente vê essa diferença. E, pastor, então, e como é que foi, né? Eu lembro que a senhora compraram o terreno para casa, né, para construir. Como é que foi ali? Passaram dificuldade? Você não lembrando mais o que eu. É que a senhora e o pastor sempre contaram essa história, então a gente vai lembrando, né? Verdade. Como é que foi? Mas isso foi depois, porque aí a gente teve o Nicolas, em 97 o Nicolas nasceu, né? E aí eu não sabia que eu estava grávida, mas eu saí do meu emprego. Eu trabalhava num bom emprego, né? Sim. Eu tinha um bom emprego. Então aí em 96 eu saí, porque a minha área ia ser transferida para São Bernardo do Campo, e até meu chefe falou, vamos com a gente e tal. Eu falei, não. Para outra cidade eu não vou, eu vou ficar. Então aí na época tinha todo um benefício para ser mandado embora, e foi onde eu fiz esse pacote, fui mandada embora, e aí eu logo em seguida engravidei. Só que aí o pastor falava, né, falava assim, olha, como o seu salário entrava dentro de casa e fazia muita diferença, vamos comprar um ônibus, porque ele trabalhava com transporte escolar. E aí ele falou, vamos comprar um ônibus e a gente vai fazer uma linha com esse ônibus e vai ser o seu salário. Eu falei, tá bom, né? E foi onde a gente comprou, mas não deu certo, não. Não deu certo fazer essa linha, não. O pastor, eu não consigo mais ver se tem alguém aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pastor, enquanto a senhora vai. Aqui. Aí eu peguei, a gente, né, orando a Deus e tal, mas não foi pra frente. Assim, não conseguimos encher o ônibus de alunos, porque como ele já tinha período escolar, né, que era uma van que ele tinha na época, era muito bom. Nossa, isso nos sustentou por 10 anos. 10 anos? 10 anos ele ficou em transporte escolar. Sim. Não só no transporte escolar, né, que na época saiu aquela... Transporte... Não, alternativo. Alternativo mesmo. Alternativo. Né, que fazia a linha dos ônibus. Então, nas horas vagas ele fazia alternativo, de sábado ele fazia alternativo, domingo, sempre conciliando com os horários da igreja também, né? Então, a gente vai comprar o ônibus, vai dar certo, mas não deu. Não encheu o ônibus, não fez linha com aquele ônibus, o ônibus ficou meio parado, ele fazia uma viagem, outra, assim. E aí foi aonde a gente achou no jornal, naquela época tinha jornal, eu até foi um cunhado meu que achou um terreno onde a gente mora, né, no Jambeiro. E aí meu cunhado falou, Daniel, você não vê o valor, né? Parece que é o mesmo valor do ônibus, não dá pra trocar? Aí foi onde a gente comprou o terreno no Jambeiro, demos o ônibus e compramos o terreno e construímos a nossa casa. Aí construímos a nossa casa ali, né? Foi muito duro. E aí que ele teve que trabalhar muito mais fazendo alternativo mesmo, né? Porque foi uma fase bem dura mesmo, a gente... moramos uma época na casa do pai dele, que na verdade o pai dele já tinha falecido nesse ano. Sim. Aí moramos na casa do pai dele, mas depois a casa foi vendida. E né, a gente queria começar a construir, então minha mãe mais uma vez, minha mãe vem pra cá, mora com a gente, né? O Nicolas já tinha 8 meses na época, 8 meses, e a minha irmã já morava lá com ela, com o meu cunhado e a minha sobrinha, que também era bebê. Mas a minha mãe falou, não, a gente dá um jeito. Mora aqui porque se vocês vão pagar aluguel, vai demorar mais ainda para construir. Então fica aqui com a gente. Então foi aquele negócio da gente correr muito para construir a casa, pra gente entrar logo, né? Porque tava muita gente na casa da minha mãe, né? Mas aí deu certo, graças a Deus. Em um ano a gente ergueu a casa. Fizemos acabamento embaixo da casa e fomos para morar embaixo só. Em cima não tinha como morar. Pastor, assim, são quase detalhes, assim, sabe, da minha vida, assim, é por isso que a gente tem que estar na palavra.
A mulher sabe edifica, sabe a fortaleza que Deus nos dá, porque assim, é a mulher mesmo, assim, aquele amor de homem, do casal ali que sustenta. Porque quando eu mudei no bairro não tinha asfalto, eu não terminei a casa em cima, eu tinha o Nicolas pequenininho, bebê, eu não terminei a casa em cima, era tudo cheio de buraco, não tinha reboque a casa. Então assim, entrava tudo o vento para dentro da minha casa, a poeira, porque era sem terminar mesmo a parte de cima, não tinha pia, não tinha nada. Então assim, é aquela rua de terra que era que quando chovia, o pastor para sair de van, era uma natureza, tinha dia que atolava, tinha que chamar meu pai para empurrar o carro, para ajudar a empurrar. Então assim, sabe, é por isso que a mulher tem que estar do lado do homem, assim, edificar mesmo o lar. Edificar. Tem que ter mesmo sabedoria, edificar mesmo, como você está falando, né, professor? Porque se ela começa só a reclamar e querer brigar, né? Como é que fica o casamento? Se na hora da dificuldade, onde é para estar junto... Tá junto, né? Esse tipo assim, se a mulher quiser olhar para trás, para ali eu tinha quantos anos de casado? Eu tinha uns 5 anos. Se eu quisesse olhar para trás, para a vida que eu tinha com os meus pais, não, agora, né? Mas a gente estava construindo uma vida. Sim. Né? Então eu tinha que ter esse entendimento. E assim, graças a Deus, nunca passaram problema para os meus pais, preocupação, sabe? Eles estavam ali do nosso lado? Tava. Mas nunca cheguei a passar preocupação com a minha mãe. Era sempre solução, vamos dizer assim, né? Sim. Mas ela vivia muito com a gente ali, sabia também. Mãe também é muito sensível, né? Mulher é sensível, mãe é sensível. Hoje eu tenho filho casado, né? Eu tenho o pastor Nicolas com 27 anos casado, o Felipe. Então a gente sente, a gente é sensível. A gente sente quando tem alguma coisa errada, sabe? A gente conhece muito os filhos, então a gente vê pela carinha. Então tudo isso, né? Então mãe é mãe. Mas assim, da minha boca eu tentava passar o menos que eu pudesse para ela, né? E foi aonde a gente mudou para lá em 99. 99 você vai mudar? 99. A gente mudou para essa casa. Foi onde foi todo esse período. Mas glória a Deus, a gente decretava todo dia, a gente orava, Senhor, vai passar asfalto aqui logo, vai passar asfalto. Você acredita que 1 ano passou? De 1 ano? E o bairro era antigo. O bairro já era antigo lá, né? Em Campinas. E ficou muito tempo com rua de terra. Mas quando a gente mudou lá, em 1 ano passou asfalto. Glória a Deus. Eu lembro que parece que o pastor que conta, né? A senhora contaram que pegou um projeto da campanha, desenhou o asfalto, pintou de preto, né? A gente pegou, a gente pintou assim uma rua de preto, falando, Senhor, em nome de Jesus vai ter asfalto logo. E passou. Em 1 ano passou. Nossa, que benção, né, pastora? Sempre nos pés do Senhor, né, pastor? Sempre nos pés do Senhor. Sempre confiando, né, pastor? Sempre confiando. E 97, o Nicolas nasceu, em 99 que eu mudei para essa casa, que aí eu, né, que eu falei aí dessas dificuldades também que eu tive, né? E em 2001 nasceu o Felipe. O Felipe nasceu naquela casa. O Felipe já estava ali bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Mesmo por morar só embaixo, ainda continuei morando só embaixo. Porque eu morei bastante tempo só na parte de baixo da casa. De baixo da casa. Entendi. Pastora, como é que foi a chegada da senhora? A senhora contou que a senhora se converteu na igreja, tudo. E como é que foi a sua caminhada na igreja até o pastorado ali? Né? Como é que a senhora e o pastor caminharam ali? Porque não ficou só membro, né? Chegou como membro, a senhora sonhava em ser uma pastora, né? Eu lembro que vocês foram líderes de obreiro, foi líder de casais por muitos anos. Né? Porque a gente se envolveu tanto na sala de casais, como eu falei, né? Sim. Antes, a gente se envolveu tanto que aí os líderes dos casais nos colocou já como uma liderança. Eu lembro que tinha reuniões em casas também, de casais durante a semana. Então, assim, a gente foi líder de casais por um bom tempo. A gente sempre amou fazer isso. Quer dizer, das brigas que a senhora tinha muito, cuidando, ali daí Deus transformou, abençoou e começou a cuidar de casais. Quer dizer, a experiência que a senhora teve lá atrás começou a trazer para ajudar as outras pessoas. Por isso que nada é em vão que você passa. Realmente, Deus permite situações na vida da gente, porque alguma coisa para alguma coisa vai servir, né? E aí foi onde serviu mesmo. Porque aí aconselhamentos para casais, às vezes você se via no casal. Você se via. Eu não acredito que, né? Eu tô ouvindo a minha história. Nossa, E aí eu tive que aconselhar. Então, por que Deus permitiu tudo isso, né? Para eu ter essa experiência e passar também, né? Dentro da palavra de Deus, né?
Então, tudo isso foi muito. Hoje eu vejo que foi muito bom, né? Ter passado na época não era, mas assim, hoje eu vejo que foi Deus mesmo que permitiu, né? Então, aí a gente entrou na Renovada em 93 e tudo foi muito rápido na nossa vida. Porque logo, mas na época, pastor, a gente era mais o homem. Não é que nem de um bons anos para cá, né? Que é o casal, né? Que é separado obreiro, separado para diácono. Naquela época era o homem. Porque acho que a Assembleia de Deus, né? É Deus verdade. Renovada, então era muito mais o homem. Mas assim, a mulher sempre do lado. Isso, assim, por mais que a gente não era separado junto antes, mas a gente estava sempre do lado deles. Assim, sempre acompanhando. A mulher sempre foi muito essencial do lado do obreiro, do ministro, do pastor, né? E aí foi onde o pastor já foi separado para obreiro com um mês de igreja. Um mês de igreja? De renovada. E aí foi indo, fomos a diácono, foi a ministro. O ano exatamente eu não lembro. O do pastorado eu lembro, né? Sim. E aí a gente chegou no pastorado em 2002. 2002. Que a gente foi consagrado a pastores. Em 2002. E como é que foi, pastora, se receber a notícia que ia ser pastora? Porque não sei se na igreja a senhora tinha esse sonho, né? Ou imaginava que ia ser pastora. Como é que foi? Como é que chegou ali para a senhora? Quando eu cheguei em 93, eu não imaginava e não era o que eu queria também, assim, né? Eu queria servir a Deus. Era o que eu queria, né? Mudança de vida, tudo. Então, nessa época, realmente eu não sonhava, nem pensava. Só que depois, conforme vai passando os anos, foram passando, e eu fui vendo como era o ministério mesmo, que a mulher tá sempre do lado do marido, né? Edificando, auxiliando. Aí eu fui querendo isso pra mim, né? Eu falei, nossa Senhor, então, né? Eu quero pastorado, quero pastorear do lado do meu marido, né? Sim. E tudo com muito medo, eu era muito tímida. Sempre fui era tímida? Muito tímida, pastor. Sempre fui. Nossa, muito tímida. E isso me barrava em muita coisa, né? Muita coisa, porque a timidez traz incapacidade, né? Então eu achava que eu não era capaz. Eu sempre tive isso comigo. Não sou capaz. Mas aí dentro da palavra, né, que eu sempre falei, eu fui buscando, então eu falava, não, o Senhor vai me capacitar. Se Ele me escolheu, Ele vai me capacitar, né? E a gente chegou no ano, o Felipe nasceu em outubro de 2001. E aí já se falava de pastorear. Né, pode acontecer aí um pastorado e tal. Só que antes da consagração, pastor, teve um ralo muito grande, né? Eu e o pastor, a gente ralou mesmo, assim. Por isso que a gente, né, fala hoje, ser pastor, né, receber o óleo na cabeça é uma coisa, né? Agora, você trabalhar, você tá ali no dia a dia, é outra coisa, né? Você pastorear mesmo é outra coisa, né? Então aí quando o bispo chegou em nós, né, e falou, olha, eu tenho não sei dizer, uma igreja para que vocês possam pastorear, mas antes, não foi assim, né? Eu cheguei em Valinhos, né? Mas antes vocês vão auxiliar um pastor, eu não lembro o nome dele. Acho que é Luciano. Isso mesmo, o pastor Luciano, no Jardim Amanda, em Sumaré. Vocês vão auxiliar ele lá. Mas era assim, a gente não chegava pro culto, a gente não auxiliava ele no culto. A gente tinha que ir durante o dia, então saía de manhã de casa e fazia rádio, o pastor fazia rádio, evangelizava na rua, fazia visita, ficava até o horário do culto. Até o horário do culto. Então isso era todo dia. Todo dia? Todo dia. E eu acompanhava ele. Eu não ficava em casa. Só então eu tinha o Nicolas com 4 anos, 5 anos, e o Felipe com meses nessa época, porque quando eu cheguei em Valinhos, porque foi Amanda, Dick e Valinhos. O Felipe acho que tinha uns 3, 4 meses no máximo, até menos eu acho. Nossa. Então eu saía com ele de manhã com criança, levava tudo que tinha que levar e passava o dia inteiro fora, na verdade na casa dos outros, assim, né? Porque só ficava lá no Amanda, aí, hortolândia, né? Era longe, assim, né? A gente não ia voltar pra casa. E aí o bispo falava, você tem que ir lá fazer tudo isso e tal, já fica puto, né? E antes disso,
esqueci de contar que foi onde o Senhor chamou nós para o pastorado. Na verdade, eu ia lembrar, a senhora estava esperando só terminar essa parte para lembrar. É verdade. Porque assim, antes do pastor de chamar a gente para o pastorado, o Senhor já nos mostrou, mas e como ia ser, né? Então, assim, as fases ruins da vida da gente, mais uma vez, mas tudo com permissão de Deus. Porque foi aonde o Daniel começou a perder muito aluno no escolar. E a gente não conseguia entender. A gente sempre foi dizimista, sempre. Nunca deixamos de entregar dízimo. Ofertante, sacrificante. A gente não conseguia entender. O telefone não tocava mais na minha casa. Os alunos não entravam, só saía. Só saía aluno. E a gente, com criança pequena, olha, para a mulher, isso assim, tem que ter o Senhor mesmo, porque não é fácil. Você começa a ver que não está entrando dinheiro e que está faltando coisas, sabe? Crianças que tá ali, né? Graças a Deus, a gente sempre teve uma vida boa, assim, né? Assim, dentro das nossas possibilidades, né? Então, assim, com escola de criança, com comida. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer da gente? Foi onde a gente começou a perguntar para Deus. O que o Senhor quer da gente? Porque, assim, se você não está em pecado, você não está fazendo nada de errado, se você está no altar, tá faltando alguma coisa, tá em decadência alguma coisa, tem alguma coisa que o Senhor quer falar. Começa a fechar o cerco assim, né, pastor? Começa de todo lado, começa a fechar, né? E você não tem saída. Então, Deus quer falar alguma coisa. Aí a gente começou a perguntar para Deus, o que o Senhor quer da gente? Aí foi onde o Senhor falou, vende tudo, né? E vem pro pastorado. Foi um dia que ele falou com o pastor primeiro, falou, né, nitidamente com o pastor, Deus falou com ele, vende tudo e vem pro pastorado. E para ele dar essa notícia para mim, né? Nossa. Que por mais que tava mal, assim, mas entrava alguma coisa, né? Aí eu lembro até hoje também, ele sentou na cama comigo e falou, eu tava com o Felipe no colo, assim, bebezinho, ele falou assim, se o Deus tá mandando a gente vender tudo. Deus tá mandando a gente vender todas as vans. Porque o que era a nossa ideia quando a gente falava de ir para o pastorado? A gente colocar motorista. Entendeu? Continuar e deixar de pagar o salário. Continuaria com a empresa, né? Com a microempresa que ele tinha lá de vans. Porque na época ele já tinha mais uma van. Tinha 2 vans. E aí a gente coloca motorista e a gente vai para obra. Era a nossa ideia. Mas Deus não queria isso. Deus realmente queria que a gente fosse de tudo, entregasse tudo mesmo. Nossa. Né? E aí, não é fácil, hein, pastor? Não, mas graças a Deus, pastor, o Senhor me deu um aconchego tão grande. Quando ele veio com a notícia, eu falei assim, verdade que Deus te pediu tudo? Ele falou assim, pediu. Eu falei assim, olha, se Deus falou com você, o que eu vou questionar? Não tem o que eu questionar Deus, né? Verdade. Eu falei, então, se Deus falou com você, amém. Eu tô com você. É lógico, com todo o pensamento de mulher e mãe. Sim, porque tem, né? Como que vai ser minha vida, né? Que Deus vai sustentar em nome de Jesus, mas eu tenho uma criança pequena que mama leite, não era peito só meu, né? Então eu tinha leite, eu tinha que comprar leite. Tinha outra criança que comia muito bem. O Nicolas sempre comeu muito bem, né? Então tem tudo isso, né? Mas eu falava, Senhor, o Senhor vai me sustentar. De alguma forma o Senhor vai me sustentar. E foi onde o pastor vendeu tudo e a gente foi para a obra. Então, quer dizer, a gente começou no pastorado vivendo pela fé mesmo, que nem diz a palavra. Foi que nem o Eliseu, né? Quando Elias chamou Eliseu deixou tudo, estava trabalhando na arada, foi lá, botou fogo, queimou tudo e aí foi seguir Elias. Foi a mesma coisa, ele queimou tudo para ir fazer a obra. Para ficar na obra só. Aí ficamos, né? Aí nesse foi onde eu contei, né? Que a gente ia todo dia para Sumaré auxiliar esse pastor, passava o dia e tal, e ficava pro culto. Nossa, era muito cansativo, né? Por quê? Porque era físico e espiritual, né, pastor? Porque tem os dois lados. Tem os dois lados. Você mexia com as almas, né? Então, assim, não era só o físico que cansava, né? Cansava muito, assim, espiritualmente falando, né? Então, tinha esse porém também.
Mas glória a Deus. Nossa, tudo que eu passei, eu dou glória a Deus mesmo, porque assim, pra gente chegar onde a gente chegou, né? Teve que passar por todo esse processo. Verdade. Teve esse processo que a gente tem a vitória no final, né? Sem o processo não chega no propósito, né, pastor? Então, com certeza. E foi onde a gente passou por isso, né? A gente passou pela igreja do Jardim Amanda, depois a gente foi pro DIC, ali no DIC a gente ficou pouco. Ficou pouco mesmo. E depois a gente foi para Valinhos. Aí o bispo pegou e falou pra gente, olha, agora vocês vão para Valinhos, vocês vão pastorear lá. E agora, então até hoje. Até hoje. Já tem a idade do Felipe, porque o Felipe tinha 5 meses quando eu fui consagrada pastora e quando eu assumi Valinhos. 5 meses? Tem 22 anos. 22 anos já. Nossa, que bênção, hein, pastor? Tem um membro até hoje, né, pastor, aqui da igreja. Sim. Que acompanha a gente desde que você era do comecinho ali com a gente, né? Sim. Então, assim, viu o Felipe bebê. Você lembra, né? E hoje, casando já. Casando, glória a Deus. E pastor, nesse pastor que a senhora já tem 22 anos aqui em Valinhos, teve muitas boas notícias, mas também teve más notícias, né? Que a senhora recebeu, más notícias médicas que a senhora recebeu. Verdade, né? pastor. Como é que foi essa situação? A minha vida e a vida do pastor sempre foi muito dependência de Deus mesmo, né? E teve eu não lembro o ano que foi, eu acho que isso faz uns 10 anos, mais ou menos. E sabe aqueles exames de rotina que você faz, né? A gente tem esse costume, eu e minha família, a gente tem esse costume de fazer exames de rotina. E do coração. E o pastor foi fazer esse exame de rotina, né? Só que depois que a gente foi receber o resultado do exame para passar com o médico deu um susto na gente, virou para ele no dia e falou para ele, olha, Daniel, você tá com uma insuficiência, né? Cardíaca. E você não pode carregar 1 galão de água. Se você carregar, você pode morrer. Nossa, que notícia, pastora. Foi muito impactante no dia, triste demais, né? Eu realmente, como esposa, eu fiquei abalada. Sim. Né? Meu marido, né? Uma vida ali com ele, né? Meu apoio aqui na terra, né? E, então, foi uma notícia muito triste pra gente. E aí, né, não deixamos de estar no Senhor, de sempre buscar, de sempre estar no altar ali, buscando, sacrificando, ofertando, né? A gente nunca deixou isso para trás, sabe, pastor? A vida do pastor, a minha vida e a vida do pastor sempre foi assim, sabe? A gente nunca falou não para Deus. Com todas as nossas falhas que a gente tem, mas a gente nunca falou não para Deus, né? Então, nessa hora só foi começar a apresentar para Deus as nossas obras, né? Olha, Senhor, é o que a gente tem aqui, a gente sempre fez, né? E eu lembro que a gente chegou em casa aí para dar notícia para os meninos, né? E aí o pastor contando, né? A gente estava numa mesa assim de café da tarde, que a gente estava tomando café da tarde, e os meninos junto, aí o pastor contou, né? Olha, o médico falou isso para mim, né? Eu vou ter que refazer todos os exames e tal. E aí o Nicolas virou e falou assim, pai, eu vou falar uma coisa pro senhor. Se isso aí é verdade mesmo, o senhor vai morrer, é porque então Deus tem coisa muito ruim aqui na terra e tá querendo levar o senhor. Não, o Nicolas, eu sei que foi muito espontâneo, né? Nossa, você conhece ele? Conheço. Sabe do que ele é espontâneo, ele fala tudo que dá na telha dele, ele fala. Nós vamos passar pela parte ruim, mas o senhor vai estar no céu, passando na boa. Se Deus permitiu isso na vida do senhor, então é porque ele quer levar o senhor mesmo, mas aqui na terra vai acontecer uma coisa muito ruim. Foi uma hora de descontração que a gente teve num assunto tão sério e tão doloroso que a gente estava tendo, né? Sim. Mas, pastor, refizemos todos os exames ali, né? E a gente sempre orando a Deus, eu ali no pé do Senhor, né? Eu sei que o Senhor é poderoso para curar meu marido, né? Eu tenho certeza disso, tudo. E refizemos os exames e glória a Deus, quando o médico viu, ele nem acreditou. Ele falou, mas a ressonância que eu vi, de uma ressonância agora, não tem nada a ver. Ele falou, nada a ver. Aí a gente glorificou o nome do Senhor ali na frente do médico mesmo, né? Glória a Deus, né, pastor? O senhor acredita em milagres? Porque foi realmente um milagre ali.
Glória a Deus. Nossa, são fases, né, que a gente passa, né, que não é fácil. Que recebe. E ao mesmo tempo, como eu passei com ele, né, pastor, ele também passou várias fases, né, difícil comigo, de doença, que a gente fala assim, né. Sim. O ano passado mesmo eu passei por uma cirurgia de coluna, né, e aí, nossa, ele do meu lado, né. Tava ali junto, né? Porque não é fácil, né? Eu, pelo menos pra mim, assim, falar de cirurgia eu já não gosto, assim, né? Eu não sou muito legal, ninguém gosta nem de ir no médico, né, pastor? Mas foi necessário e, assim, quando você tem uma vida com Deus, tudo que acontece com você é dirigido por Deus, né? Até às vezes na notícia ruim que a gente recebe. Mas, assim, ele ali do meu lado, né? Quando o médico realmente falou pra mim, falou, olha, é uma cirurgia, é endoscópica que fala, né? Uma cirurgia não tão invasiva, mas é necessário você fazer, porque você já tá sofrendo bastante com dor, né? E foi onde eu fiz, nossa, e glória a Deus, né? Deu tudo certo, mas ele do meu lado ali, né? Cuidando de mim. Ai, que bênção, né? Cuidando do outro, né? Verdade, um cuidando do outro mesmo. Outro. Né, a senhora vê o tempo que a senhora já está com ele, né? A gente, voltando, tantas brigas, e hoje um cuida do outro, um trata bem o outro, um tá junto com o outro. Então sempre tem um processo, porque quando está chegando no propósito, as bênçãos começam a acontecer e você começa a ver que é diferente, né, pastora? Glória a Deus. E é isso mesmo. Eu sei que a senhora e o pastor sempre foram de altar, né? Sempre foram do altar, a senhora toda vez, eu lembro que a senhora, uma coisa que a senhora sempre diz, quando a senhora honra os compromissos da senhora com Deus, sua campanha, a senhora fala assim, Senhor, o que o Senhor quer mais de mim? A senhora sempre disse isso, né? Toda a campanha, eu lembro, isso eu nunca esqueci. Mas teve uma vez que nessa, Deus pediu um carro para o pastor. Como é que foi a senhora sentir isso? A senhora, quando ele falou para a senhora, e a senhora, a atitude da senhora ali na hora? Porque foi assim, a gente eu tinha acabado de tirar a carta, né? Então o pastor tinha comprado um carro que ele sempre sonhou, e ele tinha comprado um outro carro para mim, né? Bem mais baratinho, tudo, para eu começar a dirigir, para levar as crianças na escola, tudo, né? Sim. Eu lembro que a escola era bem longe de casa, então ele comprou esse carrinho para mim. E foi numa reunião de pastores, né, em campanha, libertando os acorrentados, foi onde Deus falou com ele na hora ali. Não tinha como me avisar antes, porque foi na hora ali que Deus falou com ele, né? E ele só virou o rosto assim, falou no meu ouvido, falou, Deus está pedindo o meu carro para sacrificar. Aí, né, lógico que você leva um impacto assim, mas eu virei para ele e falei assim, se Deus está pedindo, de novo, né? Se Deus está pedindo, quem sou eu para falar não, né? Glória a Deus, pastor, eu sempre tive isso comigo, sabe? Acho que, né, foi o Senhor mesmo que sempre trabalhou dentro de mim. Eu nunca fui uma mulher que chegou, como assim? Deus está pedindo, mas o carro que você sempre sonhou, você não comprou outro para mim? Tipo assim, sabe questionamento de mulher? Mas você não comprou um segundo agora para mim? Agora que a gente ia ficar com 2 carros, que eu ia ter o meu carro, agora você vai entregar? Não. Eu jamais faria isso, assim, né? Deus pedindo, eu jamais faria mesmo. Então aí foi onde Deus pediu, eu falei para ele, se Deus pediu, entrega, não é mais nosso. E foi onde ele entregou, né? E foi aí um alavanque também da nossa vida, foi outro alavanque da nossa vida também, materialmente falando, assim, né? Foi glória a Deus. Deus começou a abençoar mais, né? As portas que estavam abertas, a gente passando por elas, né? As portas já estão abertas. As portas já estão abertas, né? Então, passando por elas, assim. E foi uma benção, assim. Então, tudo que Deus realmente sempre pediu, no particular, para mim e para ele, nenhum e nem outro nunca falou assim, não é assim. Será que Deus mesmo pedindo? Não. Sim. Quando a gente tinha certeza mesmo, a gente se comunicava e falava, Deus pediu isso, que aconteceu comigo também, né? Deus pediu meu Isaac. Então, quando eu cheguei para ele e falei, Deus pediu isso para mim. Aí ele pegou e falou, era um dinheiro que a gente estava guardando para um sonho meu também. E aí, quando Deus me mostrou, não, você tem que sacrificar isso, o teu sonho. Eu peguei, foi quando eu acordei, contei para ele, ele falou, Deus pediu, né? Lógico que a pessoa fica impactada, né? Porque a gente está no processo de tipo assim, vamos realizar isso, tal dia, tal mês a gente vai fazer isso com esse dinheiro guardado e tal, né? Então quando eu falei para ele, não é mais para fazer isso meu sonho, é para colocar no altar. Ele falou, verdade, Deus pediu. Eu falei, entendi. Essa noite Deus falou comigo, pediu.
Ele falou, amém, então, se Deus pediu, vamos entregar. Nossa, Então, que bênção, né? glória a Deus, assim, a gente sempre se apoiou muito um no outro. Que bênção. Pastora, a sua timidez que a senhora tinha, né? Que a senhora contou que era muito tímida, que isso atrapalhou muito, mas hoje a gente vê que a senhora prega, a senhora faz culto, né? Não é fácil não, pastor. Até hoje, assim, lógico, né, melhoras, que o Espírito Santo me ajudou muito, glória a Deus por isso. Mas assim, ainda hoje eu tenho um pouco de dificuldade, assim, mas medinho, o medinho, isso é bom, né, pastor? Esse medinho a gente tem, o nervoso, isso é normal, né? Mas hoje, como é que a senhora se vê hoje? Porque a senhora tem uma igreja, a senhora cuida de uma igreja, a senhora pastoreia uma igreja, né? Tem muitas pessoas que chegam até a senhora. Isso. Como é que a senhora se sente, assim? Como é que a senhora vê aquela mudança de antes para agora? Né? Como é que a senhora deu aquele estralo, né? Glória a Deus, foi muito aprendizado também, né? Porque, assim, no começo do pastorado era muita falta de experiência. Então, assim, eu fui aprendendo mesmo, né? Orando a Deus e pedindo muita sabedoria, né? Porque tem hora que, no começo, principalmente, quando pessoas chegavam para se aconselhar comigo, falavam, o que eu vou falar para ela, né? Então, sempre buscando muito em Deus, assim, né? E aí foi onde, assim, foi tendo um crescimento espiritual grande, né? Glória a Deus por isso, né? Nada merecedora de mim, né, pastor? Sim. A gente não é nada, a né? gente não é nada. É o Espírito Santo mesmo que trabalha, que vai, a gente vai buscando, mas também tem uma busca, né? Tem uma busca. Se você não ficou buscar, esperando, né? Se você não buscar, você não vai ter. Isso é óbvio, né? Então, como eu falei lá no começo, eu sempre busquei muito isso. Eu sempre busquei por um lar abençoado, eu sempre busquei por uns filhos abençoados, eu sempre busquei por uma esposa auxiliadora mesmo. Então, eu sempre busquei muito isso, né? Então, aí quando eu via que o ministério realmente, assim, dava essa oportunidade para a mulher também, né? Porque hoje a gente sabe que tem pastoras no nosso meio que dirige igreja, né? Sim, verdade. Tem o marido que é o pastor e tem ela que também dirige, né? Então, assim, quando a gente sabe, né, que tinha essa liberdade, então eu falei, não, então vamos atrás disso, né? Sim. Vamos buscar na palavra do Senhor aí, vamos fazer. Esse ano, por exemplo, a gente começou com a reunião das mulheres, né? Todo mês. Todo mês. Porque a gente fazia muito esporádico isso aqui em Valinhos, né? Sim. A gente fazia muito esporádico a reunião de mulheres aqui. Era uma vez no ano, e olha lá ainda. Então, esse ano a gente já começou todo ano, né? Todo mês, na verdade. Todo mês com a reunião de mulheres. Então, isso te dá um engajamento, assim, maior, assim, direcionado para as mulheres, sabe, pastor? Isso é muito bom. Eu percebi, assim, que foi realmente Deus que colocou no nosso coração de fazer isso, essa diferença, e faz diferença na vida das mulheres. Ó, pra você ter uma ideia, tem mulher que só vem na reunião das mulheres. Nossa! Tem mulher que só vem na reunião das mulheres. E amém por isso, sabe? É lógico, né, que a pessoa ela tem que ter um encontro com Deus? Tem, isso é óbvio, né? Ela tem que buscar a salvação dela? Tem. Mas ela se identificou tanto com a reunião das mulheres que ela só vem na reunião das mulheres. Pessoa que não é da igreja aqui, sabe? Sim. Pessoas de fora. De fora. Ai, de que fora. bênção. Então, assim, vem só para a reunião das mulheres. Então, porque ela se identificou, porque ela gostou. Não sou eu todo mês a pregadora? Não. A gente sempre está buscando alguém de fora, assim, né? Que nem esse mês a gente vai ter agora, quinta-feira. Dia 19 vai ser a pastora Aline Ribeiro, vai trazer a palavra. Já veio a pastora Giane, já veio uma parente nossa, que é a Samira, que deu o testemunho dela de vida, que ficou muito forte. Né? Então, tudo isso, sabe? A gente sempre está buscando acrescentar na vida das mulheres, e isso faz diferença. Então, tudo isso, né, do começo de 2002 lá, né, até agora, 2024, o Senhor foi realmente me dando um crescimento espiritual, né, para tratar da vida das mulheres. Assim, mas pastor, porque eu busco isso todos os dias, glória a Deus, e porque eu amo fazer isso. Eu amo estar na obra, eu amo cuidar das pessoas, sabe? A gente, assim, eu e o pastor, a gente tem essa dedicação, assim, né? Eu não estou desmerecendo ninguém aqui. Sim. Cada um tem o seu mérito, mas eu falo de mim, né? Eu falo de mim e do meu marido, que eu convivo. O marido, eu sei o marido que eu tenho do lado, sabe? Ele também é uma dedicação pelas almas, um amor pelas almas. Então, assim, é só glorificar a Deus mesmo pelo que o Senhor nos deu,
sabe? Colocou, as ovelhas não são nossas, né? As ovelhas são do Senhor, mas Ele nos deu essas ovelhas para nós cuidarmos aqui, então a gente vai fazer o nosso melhor. O nosso melhor. Então a gente ama fazer o que a gente faz. eu amo fazer o que eu faço. Glória a Deus, pastora. Nossa. Glória a Deus, que é uma coisa bem diferente, né? Né? É isso que é ser um pastor, uma pastora, né? É pegar e amar o povo, né? Não é você olhar, né, de um jeito que não é, porque assim, pastor, não é um negócio. Isso. Entendeu? Não é um negócio. Você não está trabalhando com o seu negócio, e olha que até mesmo com o seu negócio, você tem que amar o que você faz, né? Sim. A sua profissão, você tem que amar. Quando eu trabalhava, por exemplo, que eu falei, né, que eu fiz secretariado, eu trabalhei na Mercedes, nossa, eu amava também. Eu sempre amei fazer isso, mas a obra do Senhor, você lidar com as ovelhas, não é um negócio. São almas para o Senhor, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, assim, não é um negócio, são almas, a gente trata isso como missão, é uma coisa muito assim, que a gente tem dentro da gente. Vamos cuidar, vamos amar e vamos levar essas almas para o céu. Cada um faz a sua escolha, lógico, Sim. né? A gente mostra o caminho, a gente não obriga ninguém, né? A gente não tem como, né, pastor? Obrigar. Não tem. Né? A nossa vontade né? Colocar a Bíblia dentro da cabeça da pessoa, né, pastor? Porque a gente sabe qual é o final disso, né? Que é a nossa vida com Deus, é o céu, é a Nova Jerusalém. A gente sabe disso, é o nosso final. Quem busca salvação em Deus, é isso que vai ter. Então a gente gostaria de obrigar, né? Mas a gente não tem como. Então a gente mostra o caminho, realmente. Esse manual que é a palavra de Deus. E a pessoa faz a escolha dela, né? Mas glória a Deus, né? A gente tem pessoas aqui do nosso lado, como eu falei, há 22 anos, né? Sim. O senhor mesmo, né? Ficou quantos anos até o senhor ir para Santa Bárbara e depois voltar? 22 faz 3. Eu fiquei 2000 a 24, então menos 21 anos mais ou menos. Então, né? Então, o pastor Marco Antônio mesmo é prova disso, né? Ficou do nosso lado, né? E eu tenho membros até hoje, né, de 2022, ou então que chegou aqui logo que a gente também veio para esse prédio, porque aí teve a história do prédio também, que a gente trocou, né? E a gente já está aqui há 14 anos. 14 anos. Achei 14 anos nesse prédio aqui, então pessoas que chegaram também. Então, assim, tem pessoas novas, né? Nós temos membros novos, assim, e temos membros que estão com a gente há muito tempo já. Né? Então, também tem essa história, né? É verdade. Né? Tem essa história. Porque a gente começa a tratar como uma família, né, pastor? A gente ama como uma família da gente. Porque a igreja se torna, né? Os membros se tornam a família, né? Porque por isso são irmãos, né, pastor? Irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo, por isso a gente chama de irmãos, né? Que muita pessoa não entende, né? Mas por quê? Porque se torna uma família, que nem a senhora está comentando mesmo, pastora. Pastora, então estamos chegando aí ao final. Que bem. Se a senhora tiver uma palavra, fique à vontade. Para fechar, né? Para fechar. Assim, para fechar o que realmente Deus é para mim. Sim, né? Fique à vontade, pastor. Em Salmos 18, no versículo 2, diz assim, ó: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então, assim, não teve palavra melhor do que encaixar isso em mim, de toda a minha história, pastor. Verdade. Ele é o meu libertador, ele é meu rochedo, ele é minha fortaleza. Eu confio nele só, né? É a minha confiança, é a minha salvação. Então, esse versículo casou demais comigo, assim, com a minha vida, com a minha história. Até a volta do Senhor Jesus, que a gente possa estar aqui juntos e ganhar muitas almas para o Senhor ainda, né? Levar a salvação para muitas vidas, né? Sim. Juntos. Então o Senhor representa, e no versículo 30 ainda do mesmo capítulo, 18, diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Nossa. Então foi tudo aquilo que eu falei, né, pastor? Coisas às vezes que a gente olha e fala assim: não, mas eu não queria para mim, é ruim, ali na hora a situação é horrível, né? Mas o caminho de Deus é perfeito. Então, se é perfeito, e se Ele está permitindo tudo isso na minha vida, porque eu creio que se eu tenho uma vida com Ele,
tudo que está acontecendo é permissão de Deus, mesma coisa ruim, então é perfeito o que vai acontecer comigo. Verdade. É perfeito o que vai acontecer com você. Se você realmente ter a palavra de Deus totalmente na tua vida, é se entregar. É entregar a Deus. E aí o caminho dele é perfeito. Glória a Deus. Não tem outra coisa, não é? É verdade. A minha vida, pastor, eu não sei o que é viver sem essa palavra. Eu não sei. Eu realmente não sei o que é viver. Ah, mas a senhora não foi católica, a senhora não, né, não teve um passado aí que a senhora... Mas eu não sei o que é viver sem essa palavra. Aqueles anos para trás da minha vida, parece que não existiu, porque hoje eu não sei o que é viver sem a palavra de Deus. Sem o Senhor na minha vida. Sem ter a confiança em Deus, né? O que muitas pessoas não fazem, né, pastor? Não colocam a sua confiança. Eles têm até ver a palavra, ler a palavra, ouve a palavra, mas não deposita a confiança, não crê, porque não... Quantos problemas só não passou? Desde o namoro até aqui, que a senhora contou a história, de quantos problemas, abalos grandes, notícias grandes que a senhora não teve. Verdade. Mas a senhora está aí, ó, o caminho de Deus é perfeito. Está aqui hoje contando o testemunho de vida, pastor. É muito edificante. A gente leva 2, 3 horas a gente ficar aqui, Sim. né, pastor? Porque assim, eu nem falei dos meus filhos direito, né? Eu não tenho mais a minha história mesmo do pastor. Porque ainda tem, né, todo o processo dos meus filhos aí, que foi uma bênção na minha vida também. Nossa, por mais toda a dificuldade que a gente passa com os filhos, né? Verdade. Mas sempre foram crianças abençoadas, jovens na presença do Senhor, né? É aquela coisa de saber lidar, né, com o jeito de cada um, né? Porque lembrando que o filho do pastor não é pastorzinho, né? E todo mundo pensa que é. Que o filho do pastor tem que ser santo, tem que ser mais santo que o pastor, não pode ralar, já aponta e não pode, né? É uma criança, depois vira um adolescente, que a mesma dificuldade que essa pessoa adulta teve no passado, o jovem também vai ter. Tem. Ele vai ter, ele tem os erros deles que ele comete, né? Hoje a senhora tem um filho pastor, casado, já tem dois netos, né, pastora? Tenho 2 netos já, o Benjamin com 3 anos e o Lucas com 6 meses. Não, é uma alegria. Voltou criança para minha casa, uma alegria. E o outro que é consagrado profeta, né? É consagrado profeta. Profeta, que é o Felipe. Né? E tá prestes a casar aí com a Duda, né? E assim, pastor, com todas as dificuldades que uma família tem, né? Que nem o senhor falou, né? Filho de pastor não é pastorzinho, e assim, família de pastor não é perfeita, né? Que todo mundo acha, né? Às vezes por ver ali e achar que é perfeita, mas não é. E assim, foi uma construção no Senhor. Foi um ensinamento que a senhora e o pastor trouxeram para eles, né? Foi uma construção em cima da palavra do Senhor, né? É isso, é edificar a tua casa na rocha, que é a palavra de Deus. Então, edificar a minha família está sendo, né? Porque a gente não é perfeito, então a gente tem, né? Ainda tá. Verdade. Tem coisas ainda para acrescentar na minha vida, na vida da minha família, muito ainda, né? Então, mas edificar na rocha, que é a palavra de Deus. Então, veja essa palavra aí de Salmos 18, versículo 2 aí para vocês também. Glória a Deus. Muito obrigado, pastora, por ter aceito o convite. Foi um prazer e uma honra tê-la, a senhora aqui, por estar aqui conosco, né? Como eu sempre falo para todos, terá mais oportunidades para contar, né? Para detalhar mais. Vamos ter mais podcasts. Então, já se sinta convidada, pastor, para o próximo podcast, né? Eu sempre convido todos, sempre deixo esse convite em aberto de novo, mas agradeço de coração mesmo, pastora, por ter aceito esse convite e ter feito o podcast comigo, viu? Amém, tá ligado, pastor? Imagina, foi um prazer aqui, tá aqui, né, nesse canal. É uma bênção, né? A gente podendo acrescentar, né, na vida das pessoas, a gente nunca vai falar não, né? É verdade. Que é o intuito do nosso canal, né? Do nosso podcast. Ganhar almas, levar a vida do pastor, sabendo que a vida do pastor tem dificuldades. E muitas vezes a pessoa que está nos assistindo está passando pelas mesmas dificuldades. Verdade. E que o pastor e a pastora venceram essas dificuldades e o exemplo de vitória para essa pessoa também possa ter, pastor. Então, muito obrigado mesmo, pastor, de coração. É isso. Amados, obrigado, Deus abençoe. Chegamos ao final de mais um podcast. Sábado que vem temos mais podcast às 3 horas da tarde. Então, compartilhe esse vídeo. Você sabe que tem alguma pessoa passando por esse problema, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí, comente
no nosso vídeo, tá bom? Se inscreva no nosso canal, porque estaremos aqui para alcançar mais vidas, ganhar almas e encher o reino de Deus de almas. Que Deus abençoe, fica na paz e viva com o Senhor Jesus.